porque o Senhor passará a ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na vega da porta e em ambas as suas ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aleluia. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Foi uma campanha tremenda, né? Creio que todos nós que aqui fizemos a campanha, creio que todos nós viemos aqui na frente durante esse mês e pouco falar, né? Do que aconteceu, né, durante essa campanha. E hoje está fazendo um mês, né, pastora? Que a gente teve um grande livramento, né, da vida dos nossos filhos. E foi a segunda campanha que viemos aqui, né? Segunda terça de campanha que a gente veio aqui falar do livramento que o Senhor deu para os nossos filhos. E hoje, ao findar a campanha, né? Estou eu de volta para poder falar que o Senhor, Ele é maravilhoso. E o Senhor faz da forma que Ele quer. Gostaria muito eu do nosso pastor estar aqui para poder encerrar a campanha, né, juntamente conosco. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. E eu quero contar algo para vocês nessa noite, mas eu vou falar aqui sobre a palavra um pouco. Em Êxodo fala assim: o sangue no topo e nas laterais da porta, das casas, serve como um sinal para Deus que ao passar para ferir o Egito, veria esse sinal e protegeria essas casas, evitando que o destruidor entrasse e matasse os seus habitantes, garantindo assim o livramento daquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa ouvir e glorificar o Senhor. Aleluia. Nós não estamos em casa. Nós não estamos vendo um filme. Nós não estamos no cinema. Nós não estamos na casa de um vizinho. Nós estamos diante do Senhor. O Senhor é esse. Aleluia. E todos nós ganhamos um vidrinho desse. Eu, por sinal, ganhei 2. Porque um só não deu para fazer o que eu precisava fazer. E eu confesso que eu peguei isso aqui com muita garra. Mas quando estamos dispostos para fazer algo do Senhor, temos garra, mas também tem fúria. E eu creio que cada um saiu daqui do primeiro dia de culto com o seu sangue do Cordeiro aqui. Aleluia. E eu tomei posse daquilo que o nosso pastor falou aqui na frente. Chegar em casa, ungir as nossas portas. Passar ali o sangue do Cordeiro. Eu não passei só na minha. Mas antes de eu passar na minha, eu desci essas escadas e eu passei na casa da minha filha. Aleluia. Eu quero dizer para vocês nessa noite, quando o Senhor tocar em vocês, não pense que nada da cabeça de vocês, não. Porque o Senhor, Ele sabe o que está mandando cada um de nós fazer. A gente só precisa estar atento e com os ouvidos abertos para entender o que o Senhor está mandando a gente fazer. Aleluia. E imediatamente, quando acabou o culto, a primeira coisa que eu fiz foi descer e ir lá. Eu não deixei um pedacinho. Até a escada que sobe da nossa diaconisa Antônia, eu terminei ali. Eu comecei aqui no portão e terminei lá na subida dela. Eu falei, agora ela conclui daqui para cima. Né? Então eu creio que se cada um de nós pegamos o nosso sangue do Cordeiro, se a gente tiver feito a nossa parte, eu creio que o Senhor, Ele agiu. Aleluia. Assim como Ele agiu lá, eu creio que Ele agiu esse ano aqui, né? Aleluia. Glória a Deus. Deus, poder e glória, aleluia. Aí aqui, eu procurei aqui assim, ele está dizendo assim, ó. Para evitar a morte dos meus próprios, para evitar as mortes dos meus próprios primogênitos, Deus
instruiu que o povo de Israel a sacrificassem um cordeiro sem defeito e aplicarem ao seu sangue nas ombreiras e vergas das portas da sua casa. O sangue servia como um marcador visível às casas daquele lugar. Quando o anjo da morte passasse pela terra, ele veria o sangue e passaria por cima daquela porta e não entraria na casa para matar. Obediência e fé é o ato de aplicar o sangue. Era uma demonstração de fé e obediência a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado E aqui diz assim: o Senhor tem prazer em proteger e guardar a casa daqueles que confiam nele. Na medida que você reflete sobre este versículo, considere-se protegido. Se você pegar tudo aquilo que a gente foi falado aqui durante essas terça-feira e tiver feito uso para você, eu creio que vai ter resultado. Aleluia. Eu não sei na vida de cada um de vocês, eu sei que na minha teve resultado. Glória a Deus. Eu aqui, todas as terça-feiras eu vi, cada um dos nossos irmãos veio aqui. Nossa irmã Anitta veio aqui, Deus deu livramento para o filho. Cacilda veio aqui, deu livramento para o pai, né? Saúde do pai dela. Diná veio aqui, Antônia veio aqui, Ana veio, eu vim, pastora veio, né? Agora a Gabizinha, antes de findar a campanha, Deus estava ali, ó, cuidando da saúde dela. Eu creio que cada um de nós, o Senhor, ele deu uma cuidada, né? Cuidou lá de casa, né? Nesse processo aí, estava cuidando lá da minha mãe, estava tratando da saúde dela, né? E eu creio que o Senhor tem feito muito mais. E eu tenho colocado a vida dos meus irmãos nessa campanha. Tanto a outra, que terminou, quanto essa. Eu tenho colocado cada um deles e pedido para o Senhor entrar, né? Com providência, entrar com a ajuda dele. E anos que a gente não viu o meu irmão mais velho estar na presença, postar nada das coisas do Senhor. E essa semana ele mandou uma foto para minha mãe no domingo. Que ele estava lá numa festividade, né, mãe? Uma festividade lá da igreja. Estava lá de calça, de blusa de soldado, né? Camuflada, né? Eu sei que é um passo grande que ele deu. E eu sei que as lutas vão se levantar, porque não é diferente nas nossas vidas aqui nesse lugar. Mas eu creio que é através da campanha do Senhor ele tem movimentado, né? E hoje, ao terminar essa campanha, é questão de agradecer pelo que o Senhor fez no decorrer dessa terça-feira. Hoje estamos aqui falando que quando pegamos essa campanha e fizemos agir, eu agi com fé. Eu peguei aquilo, é como se eu tivesse sacrificado o próprio cordeiro, pegado o melhor e ter feito nas minhas portas. E eu vejo que tanto o meu filho quanto o filho da pastora, o Senhor ele livrou. Porque era pra gente, no decorrer da campanha, estar enterrando eles. Mas o Senhor, ele teve misericórdia deles, não, de nós. Porque nós somos os próprios cordeiros sacrificados. Cada um de nós sacrificamos alguma coisa. Sacrificamos tempo. Porque estar com o Senhor, precisamos de tempo. Precisamos estar dispostos. Como minha mãe fala, a gente tem que acordar pronta para a batalha. A gente dorme pronta e acorda pronta. A minha mãe fala que ela já dorme pronta, que se tiver que levantar para alguma coisa, ela já está pronta. Que possamos já dormir armado. Para quando vier a guerra, é só a gente levantar a mão. Porque se a gente guardar tudo, tirar toda essa armadura, quando a luta vier, não vai dar tempo da gente colocar nem a algibota. Somente pegar a espada. Porque se a gente guardar tudo, quando eles vierem, eles vão sair detonando tudo. E eu creio que a gente tem que estar desperto ao ouvir
ao sentir. Muitas das vezes o Senhor ele não vai falar para que você consiga ouvir, mas Ele vai te dando pistas para que você venha interpretar. E a gente tem que estar alerta para entender. Às vezes Ele vai dar no louvor, Ele vai dar numa pregação, Ele vai dar no irmãozinho que vai vir aqui. Então você tem que entrar no culto, sentar e tá desperto assim, ó. O que o irmão vai trazer? Qual o versículo? Qual o salmo? Qual a palavra que ele vai trazer ali na frente? Porque muitas das vezes o versículo que ele vai trazer aqui é a resposta na qual você está esperando. Aleluia. O louvor é aquele que você quer que ele entre na sua casa e faça a mudança. Então a gente tem que entrar para cá. Aqui não é um cinema, aqui não é a nossa sala de estar. Né? A gente tem que entrar atento porque a gente vai falar com o Pai. A gente não está em qualquer lugar. A gente não está na sala de casa que a gente se sente e coloca os pés para cima porque a gente vem relaxar. A gente, quando entra aqui para cima, a gente não vem relaxar. A gente vem para uma batalha, a gente vem para uma peleja. Por quê? Porque a gente vai sacrificar aqui o cordeiro. Está de pé. A nome de meu Deus, aleluia. Porque quando sacrificamos, acontecem algumas coisas, mas conseguem sobreviver. Tanto eu quanto a pastora, ninguém está dizendo aqui que ninguém é santo, não. É fechar as brechas. É fechar as brechas. Ninguém é santo aqui nesse lugar. Mas se nós não fecharmos as brechas, a gente só vai enterrando. É literalmente. Nossa, ela é fria. Não tem outra expressão de agir. É enterrar. Se a gente não estivesse se sacrificando, a gente teria enterrado. Não seria só um, seria dois. E tudo da mesma família. E quando que a gente ia estar aqui no término dessa campanha dizendo que a gente passou o sangue do Cordeiro nas nossas portas? E cadê o resultado? Como vocês vão acreditar em algo que vocês estão vendo a gente falar e nada vai acontecer? Então, quando a gente entrar por esse lugar, não só nessa campanha, não só no culto de terça-feira, mas às quintas, aos domingos, porque temos que entender que entramos nesse lugar para guerrear. Ah, mas só guerrear a gente vem adorar. Mas a gente tem que estar pronta. É um olho na adoração e o outro na guerra. Porque a gente não sabe quando que a gente vai ser atacada. A gente pode estar adorando e adorar de olho aberto, hein? Porque enquanto a gente estiver adorando de olho fechado, ele vem, ó. Pode captar a gente aqui. Aleluia. A gente tem que estar na porta de olhos abertos, entendendo que pode subir qualquer coisa. Porque quando a gente está aqui, a gente está clamando. Senhor, queima isso. Senhor, entra na família. Senhor, abre uma porta. Senhor, toma as famílias, toma o marido, toma o filho. Cuida da esposa, cuida do pastor. A gente está guerreando. E muitas das vezes as pessoas acham que só quando a gente está indo para a igreja já está tudo resolvido. Não está. É o início da guerra. E você vai desistir? Você vai levantar um pano branco? Ou você vai continuar? Porque todas as vezes que eu estou desanimada, a ordem que eu tenho é continuar. E às vezes eu estou cansada, mas eu ouço, continua. Aleluia. E eu creio que cada um de nós nessa noite tem vontade de desistir. Mas se lá não tivessem passado sangue nas portas, será que teria sobrevivido algum? E nessa noite o Senhor não quer só os primeiros, não. Pode ser o último também. Ah, não vai salvar só os primeiros que nasceram primeiro. Não, nessa noite o Senhor vai dizer os que nasceram primeiro, os do meio e os últimos também. Eu preciso sair daqui com fé. Ah, a campanha terminou, mas eu vou continuar. A pastora falou que é continuar. Ah, só foi válido por 6 semanas, por 7 semanas? Não. O sangue do Cordeiro, ele está aí, ó, bem antes que eu existisse. E eu creio que se minha mãe está aqui foi pelo sangue do Cordeiro, se eu estou aqui é pelo sangue do Cordeiro. E até onde você levou a palavra dizendo, vamos passar o sangue nas portas para que os nossos possam sobreviver. Glória a Deus. E muitas das vezes as pessoas falam que isso aqui não é religião. A gente não está falando de religião, a gente está falando da fé. A gente está falando de um Deus que é vivo, de um Deus que faz do morto ressuscitar. Eu
ele, tu sabes. Porque de mim eu não via mais nada. Mas o Senhor, Ele tudo pode fazer. E se nessa noite aqui você entrou cansado, achando que é o fim, não tem mais jeito, o Senhor é aquele de lá, mas Ele também está aqui. O Senhor hoje Ele está aqui. E Ele pergunta para mim e para você, o que queres que eu te faça? Porque Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, Ele sabe, Ele pergunta o que Ele quer que a gente fale, mas Ele sabe o que eu e vocês precisamos nessa noite. Glória a Deus. Ele fica lá só esperando, vamos ver se ela vai abrir a boca. Porque se a gente for no médico, na hora da consulta, e não falar para ele o que sente, ele vai olhar para você e fala, liberado. Se eu for na dentista, falar para ela, ó, dói esse, porque às vezes dói esse, mas é o outro que tá ruim. Eu tenho que especificar para ela entender. Tudo que a gente faz, a gente tem que falar, ó, dói aqui, eu calço 36, moça, me dá aí esse sapato 36. Se eu não falar, vai vir com qualquer número. Eu não vou vir para casa com qualquer número. Vai sair fora do pé ou vai apertar demais. Né? A gente tem que especificar o que quer para o Senhor. A gente quer uma salvação, a gente quer uma restauração, a gente quer uma união. A gente precisa falar para o Senhor o que a gente quer. Glória a Deus. E eu creio que cada um de nós nessa campanha, o Senhor Ele fez um milagre. Eu creio que Ele entrou, ali ele não ficou só nas portas, não, Ele entrou. Ele entrou e Ele foi tratando de cada um dos nós. Porque se não é o Senhor, eu creio que cada um de nós aqui, olha só quantas coisas aconteceu. Ia ser um dia após dia, né? Hoje foi fulano, hoje foi ciclano, não era coisa boa. Mas a gente creu, como a irmã Anitta falou, que pegou, né, o sangue do cordeiro e começou a passar sobre o corpo do filho dela. E ali, logo o Senhor fez o resultado. Aleluia. E é assim que o Senhor faz. Hoje poderia estar o nosso pastor aqui especificando de várias formas. Falando aqui dentro da palavra, igual uma maritaca, de uma forma surreal para vocês. Mas Ele não escolheu o primeiro, Ele não escolheu o segundo, Ele escolheu o último. Glória a Deus. Aleluia. Os últimos. Porque o Senhor, Ele vai falar para você por qualquer um de nós. Ele pode chamar o Samuel e falar, vem aqui, Samuel. Fala o que o Senhor fez durante essa campanha na tua vida. Ele vai falar, Ele restaurou a minha saúde, Ele cuidou dos meus filhos, Ele cuidou da minha vida, Ele cuidou da minha finança. Porque se Ele está de pé, porque o Senhor tem cuidado. Aleluia. Se não é o Senhor, Ele nem estaria ali sentado. E se Ele volta, é porque Ele tem a garantia que o Senhor está agindo. Que o Senhor está fazendo. Aleluia. Não só na campanha do sangue do Cordeiro, mas em todas elas que a gente tem visto que Ele tem feito sacrifício. Não pensa que ninguém vai dar o Cordeiro para a gente sacrificar, não. O Cordeiro somos nós. O Cordeiro somos nós que sabemos que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Não fica esperando que o vizinho vai dar o Cordeiro dele para a gente sacrificar por mim e por vocês, não. O vizinho, ele não está nem aí. Mas eu sei de um que pega os cordeiros dele e faz em sacrifício. Por mim e por vocês. Eu creio que cada coisa alcançada que a gente chega aqui e fala, eu consegui isso, e o meu filho conseguiu isso e aquilo, é porque a gente sacrifica. Tem dia que a gente sacrifica uma perna do cordeiro, um dia é o pescoço, um dia é o restante do corpo. E quando a gente vai ver, não tem mais nem cordeiro para sacrificar. De tantas coisas que a gente sacrifica. E quanto mais sacrificamos, mais coisas aparecem. E eu lembro que na outra semana era para trazer o frasco, e eu nem lembrei que era para trazer. E o meu frasco já não tinha mais uma gota do sangue do cordeiro. Porque além de eu fazer na minha, fazer na casa da minha filha, o Senhor ainda me direcionou para eu ir fazer em outro lugar. Aleluia. E eu poderia ter feito só aqui, que é perto. Eu poderia dizer para o Senhor, estou cansada. Cada um por si. Se não busca, por que eu tenho que buscar? Mas não. Eu tenho falado aqui nesse lugar, se a dor do meu irmão não me comover, eu tenho que me levantar dessa cadeira e ir para casa, porque não adianta eu estar vindo aqui na frente, falar que estou adorando, que estou servindo ao Senhor, porque nada está acontecendo.
Se a dor da nossa irmã Diná não me comover, não adianta eu estar aqui. Se a dor da nossa pastora, de qualquer um dos membros que está aqui, não comover o outro, não adianta. Porque estar com o Senhor precisa amar. Precisa crer, precisa ter fé. Porque o Senhor, Ele não é uma matéria que você daí vai ver. Você precisa acreditar que Ele vai fazer. E muitas das vezes eu ouço, como não acredito? Você acredita em algo que você não vê. Eu não preciso ver para saber que Ele faz. Eu preciso sentir. Eu preciso olhar em volta de mim e falar, Ele existe. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou com 44 anos. E se eu estou aqui é porque Ele existe. Se os meus filhos estão vivos e de pé, é porque Ele existe. Porque veio prova, veio luta, veio tempestade. Da gente saber que o Senhor está no barco e a gente se apavorar. E chamar por Ele. Porque muitas das vezes a onda já entrou dentro do barco. Mas, irmã, a campanha é do sangue do Cordeiro. O Cordeiro também está lá no barco. Você precisa ter fé. Porque se ele não tivesse fé, não tinha cordeiro nenhum sacrificado que ia fazer ele sair daquele lugar. Porque muitas das vezes precisamos crer antes de acontecer. E as pessoas estão esperando acontecer para crer. Precisamos chegar aqui e falar, vai acontecer, eu confio no Deus que pode fazer. Aleluia. Porque as pessoas estão com o costume de acreditar naquilo que pode fazer. Ah, mas isso daqui vai resolver? Sim. Depende da sua fé. Servir ao Senhor é acreditar em milagre. Porque o possível a gente faz. A gente trabalha, paga uma conta, a gente trabalha, compra um móvel. Agora, dá vida e tira vida. Quem pode fazer isso? Só o Senhor. Então você precisa acreditar em milagre. Você precisa acreditar naquilo que você não vê. Naquilo que Ele não te toca. Entendeu? Com os seus olhos você não vê. Mas dobra o teu joelho e começa a orar na madrugada para ver se você não vai sentir. Começa a ser íntima do Senhor para ver se você não vai ouvir Ele falar. Aleluia. E muitas das vezes estamos esperando o Senhor vir com um microfone enorme gritando, ó, sou eu, Jesus, eu estou aqui. Não, Ele vai vir de formas diferentes, para mim e para você. Ele vai estar curando um filho da gente, Ele vai estar livrando, Ele vai estar sustentando, Ele vai estar abrindo uma porta. Porque tem porta que é fechada que só o Senhor abre. Ah, mas é porque apareceu oportunidade. Não tem oportunidade se o Senhor Ele não abrir. O Senhor Ele abre e se Ele quiser Ele fecha e nunca mais abre. Porque esse é o Senhor. E quando o meu pastor falava assim, acordar 3 horas da manhã, eu falava, meu Deus, já não basta, meu pai, o dia, essa peleja. Mas muitas das vezes é necessário. E depois que eu vim entender que o cordeiro sacrificado era eu 3 horas da manhã, eu falei, misericórdia. Eu creio que cada um sacrifica um cordeiro aqui. Às vezes um vai sacrificar meia-noite, outro 3 da manhã, outro é 6 da manhã. Porque todo dia sair para trabalhar é um sacrifício. Que a gente queria receber em casa. Quem é que não queria receber em casa? Para cada um tem um sacrifício. Andar até o outro lado. A irmanita, ela faz o sacrifício dela. O cordeiro grita, mas ela continua. Toda sexta-feira é um sacrifício. Ela mata ali o cordeiro e vai. Porque ela sabe que tem resultado. Ela sabe que vale a pena. Ah, mas que cor era o cordeiro? É ela. O cordeiro sacrificado é ela mesmo. Que vem com dores, tem os limites dela. Mas ela está ali. É a nossa irmãzinha que vai cansada, mas chega lá, glorifica. Eu acho que cada um de nós temos um cordeiro. Eu acho que deveria ser 10 cordeiros para cada um de nós. Porque é tanta coisa que a gente tem que sacrificar. E como se não bastasse, o Senhor mandou eu sair daqui, de Nova Iguaçu, e ir até Caxias, fazer outro sacrifício. Eu falei, eu, Senhor? Logo eu? E muitas das vezes
a gente se diminui. Se diminui porque a gente não fala bonito, se diminui porque a gente não faz. Eu brinco muito em falar que Deus sabe de todas as coisas. E se eu louvasse, eu ia querer fazer ué, né? Para poder dizer que sabe, né? Cantar, né? Porque a gente tem pessoas que louvam muito lindo. Né? Mas o Senhor, Ele vai te chamar e vai botar você para fazer, mesmo sem saber. Eu queria saber aqui, ó, folhear a Bíblia, jogar a palavra para vocês, mas não é necessário. Vocês têm já a Bíblia de vocês em casa, que cada uma coma as suas palavras. Tá aqui, ó. Quem tem fome, eu não posso pegar o meu prato e ir lá na casa de cada um aqui, né? Não posso, porque cada um tem o seu, cada um tem que matar a sua fome. Cada um de nós tem as nossas. E eu fui. E cheguei lá e não sabia como falar. Ó, eu vim de Nova Iguaçu para passar, ó, o sangue do Cordeiro na porta de vocês. Eu poderia ter levado não é da minha igreja. E a única coisa que eu cheguei lá com o vidrinho pela metade, fui até a cozinha e falei, eu preciso fazer algo. O Senhor mandou eu vir fazer. Mas é o quê? Aí eu falei, estamos com uma campanha assim, lá na minha igreja, e é o sangue do Cordeiro. Aí a pessoa só falou, fica à vontade. E eu falei, meu Deus, eu tô nessa sozinha. Não tinha ninguém para ir comigo. Eu falei, e a senhora vai comigo? Ah, tá, eu vou. E foi se passando a hora, e já estava quase na hora de eu vir embora. E eu falei, eu tô sozinha. Senhor, vai na frente. Peleja o que eu não posso fazer. E peguei o meu vidrinho e comecei lá na porta de fora. E foi. Foi o primeiro dia que a gente pegou o negócio, pegamos o sangue do Cordeiro, fiz aqui, fiz na minha casa. E na mesma semana, eu fui, e no final de semana, os nossos filhos foram atropelados. Eu fiz no sábado. O meu filho e o filho da pastora foram atropelados na madrugada do domingo. Ah, mas você estava fazendo. E se eu não tivesse ido sacrificar o cordeiro? Porque não quer dizer que estamos aqui dia e noite que não vai ter peleja. Que não vai ter outras coisas. Seria muito bom a gente só vir louvar, orar e os nossos estar protegidos. Mas não funciona dessa forma. E eu fui e fiz. E depois eu deixei todas as portas ungidas. Tanto na casa de baixo quanto na casa de cima. E secou o vidro. E eu falei, Senhor, eu fiz o que tu me pediu. E orei meia-noite, que o costume era orar 3 da manhã, pela minha família. E o Senhor me despertou para que eu orasse meia-noite. Porque 3 da manhã, o acidente já tinha acontecido. Mas o Senhor é aquele que quando a gente obedece, Ele vai lá e cuida do meu e do de vocês. Aleluia. E se eu tivesse ficado com preguiça à meia-noite, falar, não, Senhor, ainda não está na hora, hoje eu e a pastora poderíamos estar chorando. Tá? Entristecida. E como que a gente chegaria aqui para vocês e falar, passamos o sangue do Cordeiro, mas o Senhor não foi na casa. O anjo não protegeu as nossas portas. Porque quando passar o sangue do Cordeiro, não é simplesmente lá jogar igual uma tinta, não. É passando e repreendendo. E tanto fiz na casa da minha filha quanto eu fiz na minha casa. E o Senhor, Ele livrou. Tanto na casa da minha filha, quanto na minha casa, quanto lá. Porque o Senhor, Ele tem livrado aquele lugar. Aleluia. O Senhor, Ele tem passado o anjo da morte longe daquela porta. Não foi em vão que eu saí daqui de Nova Iguaçu para ir até Caxias, para passar o sangue do Cordeiro naquela porta. Ah, mas irmã, não tinha alguém lá mais perto? Mas o Senhor, Ele me chamou. O Senhor, Ele chama cada um de nós para fazer coisas que, assim como pega a minha mãe e bota lá para Fortaleza, como já levou a nossa pastora, para cada um o Senhor bota em algum lugar.
questão não é ir, a questão é obedecer. Porque aqui era só descer as escadas, eu estou na casa da minha filha. E se eu tivesse ido para casa ver um filme? E se eu tivesse chegado em casa e ter pego isso daqui com qualquer coisa? Mas eu não. Eu me senti como se tivesse partido aqui o cordeiro e colocado aqui, ó, para cada um de nós. E eu peguei isso na minha mão, mas eu desci essas escadas, que era como se eu sentisse aqui, juro para vocês, era como se eu sentisse o sangue do cordeiro aqui vivo. Porque qualquer coisa que vamos fazer para o Senhor, precisamos acreditar que é o Senhor que está na situação. Porque se formos acreditar que nós vamos fazer alguma coisa, não vamos fazer nada. Porque não está comigo, está com o Senhor. Não sou eu que vou, é o Senhor que já estava lá. Porque você imagina, sair de um lugar e orar num local onde são um monte de vida, cada um com pensamento, cada um com alguma coisa para fazer e você está lá sozinha. Mas quando o Senhor me chamou, Ele me garantiu. Eu não fui sozinha. Quando eu cheguei, o Senhor já estava. Glória a Deus. A questão não é aonde, a questão é como e com quem você vai fazer. A questão é obedecer. Obedecer dói. Obedecer é sacrificar. Quem nessa noite não conseguiu, então comece a obedecer mais. Nossa, irmã, mas como você está falando isso? Porque para eu alcançar, eu precisei obedecer mais. Eu precisei me sacrificar mais. Ah, mas não dói? Dói. Dói porque você pisa em cima de você mesma. Estar com o Senhor, chamar o Senhor para a situação, é você se esmiuçar, você se matar para estar na presença. Porque não é nós, é sobre Ele, é quem faz a situação. Não é só o vidrinho que o nosso pastor deu na nossa mão. De nada adiantaria se a gente chegasse lá e botasse, ó, em cima do REC. Ele não ia pular daqui para fazer nada. É para isso que temos o Senhor separou cada um de nós, para que viéssemos pegar e com ó, a própria mão, ó, trabalhar. Não tem bênção sem trabalhar. Não tem milagre se nós não colocarmos a mão no arado e começar a trabalhar. Não tem filho vivo se não se sacrificar. Não tem casa que fique firme se não tiver um na família se sacrificando. Ah, mas irmão, o que é sacrificar e trabalhar? Não. É ser obediente, é ouvir o que o Senhor está mandando eu e você nessa noite fazer. Aleluia. Queremos nossa família restaurada, queremos um casamento, queremos filhos de pé, queremos portas abertas, mas o que eu e você estamos fazendo nessa noite? Estamos com os vidros lá lacrados em cima do REC, esperando o Senhor vir e começar a ungir as nossas portas? Que começamos a levantar do sofá, da cadeira, da cama, arregaçar as mangas, ó, e fazer a nossa parte. O Senhor, Ele está aqui, ó, esperando só para abençoar. Então, se o Senhor não passar com a bandeja e começar a catucar cada um de nós, não vamos receber, porque não queremos levantar e ir até o Senhor. Já pensou se naquele grande dia o Senhor não tivesse dado o filho dele, porque olhasse para mim e para você e falar, não merecem? Não estaríamos aqui. Que possamos nessa noite levantar da onde a gente está prostrado. Aleluia. E começar a ir até o Senhor. Se isso está lá parado, gente, faça uso. Porque você não vai trabalhar sem um desodorante. Você não sobrevive sem um banho. Faça essa prioridade de todo dia o Senhor na sua vida. Ah, eu preciso de água. Mas você também precisa do Senhor. O Senhor é como se fosse um copo d'água. Quanto mais tu bebe, mais sede tu tem. Então, se você ainda não usou, comece a fazer uso. A campanha está acabando hoje, mas não quer dizer que acabou o que Deus prometeu para mim e para você. Meu Deus. Eu estou encerrando essa campanha grata ao Senhor, porque eu obedeci. Aleluia. Ah, irmão, você só pegou o vidro e fez lá? Não. Eu fui pegando
aqui, ó, fechando brecha. Porque se eu e você não fechar brecha, o anjo vem, minha filha, ele não quer ver nem sangue. Ele passa por cima e vai lá e pega. Porque não adianta o sangue estar na porta, mas aqui, ó, tá vago. Ele pode vir de lá e pra cá e pegar um dos meus dos de vocês. Não adianta a porta estar com sangue aqui, ó. Se aqui tá vago. Se aqui tem brecha, se aqui tem buraco para ele pular. Ah, mas irmão, o que você está fazendo? Sacrifício. Para de achar que o Senhor vai jogar o cordeiro para mim e para você. Ele já nos salvou, o cordeiro somos nós. Eu falei da outra vez, somos nós. E muitas das vezes só queremos dar uma pontinha. O Senhor nessa noite está dizendo para mim e para vocês, é necessário sacrificar o cordeiro inteiro. Para que a casa esteja de pé, para os filhos estar de pé, para a porta estar aberta. É preciso sacrificar o cordeiro inteiro. Não fique esperando a irmã Cacilda pegar a metade do cordeiro dela aqui, ó. Eu já sacrifiquei, toma para você. Que nessa noite vamos tirar nosso corpo do assento da cama. Vamos parar de ser preguiçosos. O nome certo é esse, preguiçosos. Ah, tem o caderno. A irmã já vai orar. Não, que na hora que pegar o caderno tá, Senhor, toma lá minha família, Senhor, entra na tua providência, entra no teu agir, abre porta onde não tem porta, toma os meus filhos, toma minha família. Parem de ser carga pesada no nome dos outros. Porque muitas das vezes queremos que o nosso pastor resolva o problema de tudo. Ele é homem, gente. Se cada um de nós não carregarmos a nossa cruz, vamos matar ele. Porque o fardo é pesado. O cordeiro dele sangue dia e noite. Se cada um de nós aqui não olhar o cordeiro dele que sangra e fazer a nossa parte, vamos enterrar. Porque é muito sacrifício pela uma obra. Não é puxação de saco, porque eu não preciso disso. Porque andamos preguiçosos. Se meu nome está lá no caderno, não preciso orar. E muitas das vezes, a porta está aberta para você cair no abismo. A morte está assim, ó. Vem. E você está esperando o irmão orar pela tua família, orar pelo teu filho. Não dobra o teu joelho, não sacrifica o teu cordeiro pela tua casa, pela tua família. Não para poder você ver se o anjo da morte não vem e começa a catar. Vamos parar nessa noite de ficar dependendo um do outro. Nós somos dependentes de Deus e não do irmão que está do nosso lado. Porque nessa noite o Senhor ele nos separou a cada um de nós aqui. Para que nós estivermos aqui, o Senhor ele deu o filho dele por mim e por vocês nessa noite. Então vamos pegar esse sacrifício. Ele precisaria, gente, disso. Sacrificar o filho dele por mim e por você. E quando falamos de sacrifício, não queremos acordar cedo, não queremos entrar na madrugada, não queremos fazer um jejum. Porque por aí a gente vê, a pessoa vem, joga o dízimo e acha que é um sacrifício. O Senhor ele não quer o meu dinheiro, nem quer o de vocês, não. Ele quer obediência. A única coisa que o Senhor está cobrando de mim e de você nessa noite é obediência. Faça o sacrifício. Eu não posso esperar a Gabi matar o cordeiro dela e me dar a metade. Que nessa noite cada um tem o seu cordeiro. Mate e faça o seu sacrifício. Aleluia. Para cada um de nós temos um. Então que possamos entender que o sacrifício somos nós mesmos. Não fique esperando chegar uma sacola de sacrifício. Ó, tá aqui, ó, irmã Cíntia. Já fiz sacrifício pela irmã. Seria fácil demais. Que nessa noite você saia daqui. Se você não fez, faça uso. Não é porque acabou a campanha que o sangue do cordeiro não está vivo, não. Meu Deus. Ele vai estar vivo nessa campanha e para sempre, até o Senhor vir nos buscar. Então faça uso dessa campanha. Pare de jogar o seu fardo na costa do irmão do seu lado. Orar é uma coisa, jogar a carga pesada é
coisa. Faça cada um de nós o nosso sacrifício.